E eu já vou começar com a pergunta que não quer calar. A Jamaica, para mim, está entalada. A gente lembra de Copa do Mundo, o inesperado aconteceu, e a gente tem algo diferente acontecendo, pelo menos nesse primeiro amistoso. Meninas, o que mudou? Já vou aproveitar a brecha do nosso querido produtor Tiago, que falou, gente, vamos resenhar sobre isso. Brasil, Olimpíada. Brasil, Copa do Mundo. O que dá para sentir que mudou, pelo menos desse primeiro amistoso, Amanda? Vou começar para você que está sempre em cima do lance. Olha, Yara, para mim já começa pelo nosso adversário. Mudou muita coisa na Jamaica. É uma Jamaica bastante diferente em termos de peças. Algumas jogadoras que estiveram em campo nesse amistoso contra a seleção brasileira jogaram a Copa do Mundo, mas a Jamaica não se reunia com a equipe principal fazia 9 meses, né? O último jogo oficial assim da Jamaica foi lá em setembro de 2023. Então tinha muito tempo que essa equipe não se reunia, está sem a sua principal jogadora, a Bunny Shaw, que está lesionada, e mudou o treinador, a equipe não conseguiu reproduzir aquela mesma grande performance defensiva que a gente viu na Copa do Mundo. Então, nesse amistoso contra a seleção brasileira, a gente viu uma Jamaica bastante permissiva. E em relação ao Brasil, a mudança que a gente tem é novo treinador, uma nova comissão técnica, é um trabalho diferente que está ali começando, o Arthur Elias fazendo muitos testes, ainda tentando encaixar essa equipe, né? Então, na Copa do Mundo a gente tinha um ambiente de Copa mesmo, a galera concentrada, a seleção brasileira teve muitos problemas naquele confronto, mas eu encaro esse jogo como um cenário bem diferente que a gente enfrentou. Então é o seguinte, pra gente já entrar assim no lance, pra gente acompanhar, vamos ver os gols dessa partida, porque aí em cima a Ju já comenta, porque pra mim, a Pia, né, no que fez no Mundial, agora a gente tem um Arthur Elias, já muda muito também o nosso contexto. E a Banichó, vou falar, eu sonhei com ela umas 3 semanas depois daquele jogo. Então na tela pra gente, edição, vamos lá acompanhar esses gols, essa partida. Ô Ju, essa goleada, dá para tirar a barriga da miséria, podemos dizer assim? Digamos que dá aquela pequena sobrevida, né? Eu acho que tirar a barriga da miséria vai ser uma maturação, ganhar, né, uma continuidade desse trabalho do Arthur Elias, mas já dá aquela sobrevida gostosa, né? Porque eu também tive pesadelos com a Bunny Shore, acho que a Amandinha também, todos aqui ligados com a gente, porque olha, ainda bem que essa Jamaica, como a Amanda já disse, veio modificada, a gente tá vendo agora os lances, né? Mas não é demérito nenhum do Brasil ter vencido por 4-0 diante de uma Jamaica modificada. Eu vejo como mérito até pelo sistema de jogo que o Arthur Elias deixou. A Amanda depois pode até complementar, Yara, sobre esse 4-3-3 que deixou uma Marta centralizada. E eu lembro que no sistema tático da Pia, a gente viu uma Marta jogando na beirada, né? E a gente sabe que tem o condicionamento físico, a questão da idade da Marta. Mas a gente sabe da qualidade dela. Ela não vai ter muita velocidade de jogar com uma ponta. Mas centralizada, a Adriana, que fez uma partidaça, né? O primeiro gol foi dela, com uma jogadaça da Yaya e da Duda, que ali, tipo, tocaram o piano nesse meio campo da seleção brasileira. E eu vejo que esse jogo deu uma mexida no sistema tático e esquentou o nosso coraçãozinho, né? Porque a gente viu uma marcha centralizada e eu pedia muito isso. E o Arthur Elias conseguiu identificar, né? Uma Cristiane que deu ali jogando no primeiro tempo também mais aberta e uma Adriana pelo lado esquerdo e a Marta vindo como elemento surpresa jogando por dentro, né? E a Yaya, né, Duda Sampaio, que fizeram um jogo assim muito sublime, jogando, elas se identificaram, acasalou muito bem essas duas. Então, para mim, chamou muita atenção a Rafa, né, que deu uma assistência também pro terceiro gol do Brasil, que foi da Marta. Então, taticamente, eu vi uma seleção brasileira que pode tirar, assim, a barriga da miséria, possivelmente, já nas Olimpíadas. Eu não sei como a Amanda vê, que ela também conhece muito do riscado, mas, taticamente, eu gostei de ver essa Marta centralizada nessa seleção brasileira. E aproveitando esse gancho, Amandinha, eu vou jogar para você. A gente tem uma Marta, né, que já anunciou aí
que provavelmente eu digo, porque eu acho que o coração dela balançou muito quando a gente falou que tem um Mundial no Brasil. Né? E eu acho que é tudo que a Marta sempre quis, e eu acho que ela deixa claro isso na fala, de que ela queria muito estar presente nesse Mundial, pensando em uma Copa do Mundo dentro do Brasil. O que dá para sugar de uma Marta pensando que o ciclo dela está chegando ao fim. Assim, essa questão da Marta é uma discussão que a gente tem há algum tempo, né? Como o treinador ou a treinadora vai conseguir potencializar para a gente ter o melhor da Marta nas competições, nas partidas. É uma jogadora que, lógico, caminhando aí para esses últimos anos de carreira, não consegue ter aquela mesma intensidade em 90 minutos ou num torneio como a Olimpíada, que exige muito, porque são muitas partidas em pouco tempo. Mas o Arthur Elias está tentando encontrar o melhor lugar para a Marta no time. Até como a Ju trouxe essa questão do ajuste tático, o Arthur ele tem utilizado alguns esquemas diferentes na seleção. A gente viu com uma frequência muito maior a seleção com uma linha de 3. E aí a Marta seria uma atacante interior, né? Você tem uma centroavante e a Marta como uma atacante interior. Nesse último jogo contra a Jamaica, o Brasil com uma linha de 4 e, como a Ju destacou, a Marta centralizada. Eu ainda acho que ele ainda não encontrou o encaixe perfeito para a Marta. Ela fez 2 golaços nessa partida, mas eu ainda acho que a gente precisa de um pouco mais de entrosamento ali na parte da frente, até para tirar o melhor dela. Só que essa questão de ter a Marta titular, eu não sei se a gente vai ter a Marta titular em todos os jogos na Olimpíada. Porque a gente tem que pensar com a competição de tiro curto, pouco tempo de recuperação, tem a questão do mata-mata que a gente pretende estar. Então eu acredito que o Arthur vai dar uma rodada no elenco e, lógico, Bia Zanerato não estava disponível para esse último jogo, ainda tem gente para entrar nesse ataque, então ele tem uma dor de cabeça aí para preencher esse time. É uma loucura a gente pensar. Vou aproveitar e vou colocar nossa enquete para a gente ir participando, a galera interagindo durante todo o nosso programa. A Marta, ela vai ser titular durante a Olimpíada de Paris? Qual a sua expectativa e o que você prefere? Se você fosse lá o Arthur Elias, o que você escolheria? Qual seria a sua opção? Marta começa no banco ou Marta começa jogando? Lembrando que quando a gente teve, né, Copa do Mundo na Austrália, falando de um passado bem recente, a Marta só é titular no último jogo, na minha opinião, por uma cobrança intensa que foi feita da torcida, e a Marta, de repente, que não tinha condição para interpretar de uma forma. Vamos aproveitar um pouquinho e já chamar o Arthur Elias para essa conversa, para ele falar sobre... Vai, Arthur, o que você tem a dizer sobre esse jogo, sobre essa experiência de seleção brasileira, essa goleada? Busca sempre uma excelência no trabalho, mas ele é um norte, né? Claro que a gente tem coisas a se corrigir nessa partida, mas a gente fez um grande jogo. Essa questão com a comparação da Copa, em nenhum momento eu falei nada, eu evitei, eu não passei nenhum vídeo desse jogo para as atletas, porque eu acho que não tem nada a ver um momento com o outro, assim como também temos que entender que na terça-feira é uma outra história, um outro jogo, respeitar a seleção da Jamaica, que é uma seleção com atletas muito velozes, com uma excelente bola parada e uma boa organização, uma seleção que ficou com muito tempo sem jogar junto depois da Copa do Mundo e trouxe de volta suas principais jogadoras. Tem um desfalque, né, grande da Shaw, que é uma excelente atacante, mas nós também temos as nossas dificuldades, os nossos desfalques, né? Muitas jogadoras que poderiam estar aqui não estão por lesões, né? Então acredito que a gente focou muito na parte tática, como você diz, e na sequência do nosso processo. Então, o importante é o ambiente, a mentalidade, o desenvolvimento da parte tática e do modelo de jogo e uma alternativa de sistema que hoje foi diferente. E é um pilar do meu trabalho, que eu acredito que a gente sempre leva um fator mais surpreendente e leva vantagem em relação ao posicionamento das nossas atletas no que o adversário estuda. E deu muito certo.
certo, Amandinha, para quem viu e ainda acha que pode acontecer alguma coisa, ou de fato pode acontecer alguma coisa? A seleção pode ser diferente? Olha, eu vejo o Arthur construindo o trabalho dele, né? E é um treinador que tá aí desde setembro de 2023 no comando, e como a Olimpíada tá muito próxima, Yara, ele pegou esse carro andando e precisando fazer as experiências para encaixar as jogadoras no modelo dele. Então ele ainda tá fazendo esses testes. Se a gente for analisar o que foi o Brasil com ele não tem ainda um grupo definido. Então a parte coletiva da seleção ainda não tá azeitada. É um time que tem ainda um teto muito grande para evoluir. Então eu vejo aí uma chance para o Brasil evoluir ainda até Paris. O Arthur falou nessas entrevistas coletivas que a seleção brasileira não vai realizar outro amistoso antes de Paris, né? Esses jogos contra a Jamaica serão os últimos e ele vai aproveitar o período para treinar o time já definido para a Olimpíada. Então aí eu acho que ali em julho a gente vai ver um pouco mais de conjunto na equipe, uma equipe mais definida, porque é um início de trabalho. Ele pegou uma boa base do ciclo anterior, que veio com a Pia, mas ele tá colocando o dedo dele nessa base. Tá, mas temos uma seleção, esse amistoso é base para uma Olimpíada ou não, Ju? Eu acho que, como a Amandinha disse, Yara, ainda a gente não vê um grupo tão, assim, taticamente azeitado. Mas a gente vê que, devido até pelo número de atletas que vai ter ainda convocações, eu acredito que possa pintar uma Amanda Gutierrez, né, uma oportunidade para ela, como foi agora da Bianca Brasil. Então, como o Arthur Elias enxerga bem as atletas que vivem o seu bom momento nos seus clubes, eu acredito que até as Olimpíadas, que sim, ainda tem esse período curto, porque daqui a pouco já é as Olimpíadas, ele possa sim dar esse laboratório, né? Fazer essas experiências com essas atletas. Mas como base, e a Mandinha, eu acho que dá pra gente pegar alguns pontos, né? A Yaya, por exemplo, ela tá aproveitando muito bem a oportunidade, fez uma baita partida diante da Jamaica. Eu não sei como vai ser agora nesse segundo jogo, mas ela pisou na área, ajudou muito bem na distribuição do meio-campo, fazendo uma tabela junto com a Duda, né? Teve o seu gol, mas depois foi impedido. Ela estava impedida, mas a gente vê que a Yaya tá aproveitando essa oportunidade, né? A questão da Marta, eu vejo como a Mandinha também. Até pela questão, e ela sabe disso, né? A questão da idade, ela está no fim da sua carreira, mas eu acredito que a forma como ela ainda joga, né? E ela jogou uma barbaridade. O quarto gol ali da seleção brasileira foi uma jogadaça individual dela, né? Ela abriu ocupou bem o espaço e bateu. Então eu acredito que ela vem aproveitando, a gente sabe da qualidade dela, mas vai ter essas mexidas. Então essa base, ela existe, e ainda com uma régua maior de novas atletas ser chamadas e aproveitar também essa oportunidade, porque eu acho que vai ter testes até as Olimpíadas. Olha, gente, não é por nada, não. Eu não sou a pessoa que gosto de ir falar mal, cornetar e tudo mais. Mas pra mim, um amistoso, no horário que foi, e a gente comentava no grupo, né, Ju? E eu acho que isso é muito sério. Vocês estão vendo aqui essa cena, não sei nem se eu consigo mostrar um pouquinho aqui pra vocês, vou dar uma giradinha aqui, bem básica. Ó, estou aqui na Espanha, estava ontem, né, até então, em Londres, acompanhando essa final de Champions League, e eu vou ser muito sincera, colocar um amistoso de seleção brasileira no horário de uma final de Champions League, gente, cá pra nós. Tá errado isso aí, não tá não, Amandinha? O fato desse amistoso ter batido com o horário da final da Champions masculina não foi o ideal, até pensando na questão do público, mas a gente teve um público bem legal na Arena Pernambuco. Eu não sei se na hora de marcar esse amistoso chegaram a levar isso em consideração, né? Mas acho que o que eu valorizo, ao menos desse horário do jogo da seleção brasileira, é que a gente teve um horário legal pro público ir. Porque, Yara, em outros amistosos aqui no Brasil, a gente estava vendo muito jogo no meio da semana e no meio da tarde. Então, muitas vezes o público não era legal, e aí qual era a mensagem que passava para algumas pessoas? A galera não se interessa com a seleção brasileira feminina.
não se interessa ou não está sendo colocado ali uma condição ideal para o pessoal ir apoiar, ir no estádio, né? Então eu acho que se o horário não tivesse batido com a Champions masculina, muito provavelmente a gente teria lotação completa na Arena Pernambuco, mas ainda assim já foi um público bem legal. A gente teve mais de 33 mil pessoas presentes, eu acho que isso é uma prova. A gente teve a Champions League aqui também em Barcelona com mais de 50 mil pessoas, né, indo a Bilbao para acompanhar o Barcelona fazendo história. Eu acho que a gente tem que pesar, né, colocar tudo na balança, mas para mim eu quero cada vez mais trazer esse público também do futebol masculino para que eles entendam e acompanhem também o futebol feminino, lembrando que na Olimpíada a gente não tem a seleção brasileira masculina classificada, então nós temos o nosso futebol sendo representado pelas mulheres, então que a gente possa agariar cada vez mais torcidas, tanto que os representantes dos grandes times brasileiros estavam em Londres para acompanhar a Champions League masculina. Então o que a gente quer é cada vez incentivar o olhar para que essas pessoas estejam ligadas e sabendo o que está acontecendo no universo do futebol feminino. Pode ter sido uma coincidência infeliz? Pode, mas eu acho que a gente tem que ficar esperto porque não é a primeira vez de que a gente vê jogos importantes da seleção feminina sendo um preparatório com visão em Olimpíada acontecendo em horários de jogos de relevância também do masculino. E assim, hoje a gente sabe, se a gente colocar na balança, a gente perde. Né? Então a gente tem que fazer de tudo para trazer mais público. Não sei se é a sua opinião também, Ju, mas eu gosto muito de ser realista de que a gente tem que jogar para o nosso lado, trazer para o que a gente pode agregar. Exatamente, até para fomentar melhor, né, meninas, a modalidade de futebol feminino. E como você bem trouxe, Yara, hoje, olhando para as Olimpíadas com futebol, só tem a seleção brasileira de futebol feminino, né? Então, eu sempre falo isso, e até comentei isso no Twitter e também lá no grupo, que o futebol feminino hoje, a CBF, ela enxerga de uma forma que vem até gradativamente melhorando, mas ainda não é o ideal, baseado com o futebol masculino, né? E até nem gosto de fazer, eu acho uma comparação totalmente injusta, mas eu acho que dá sim para a gente fomentar melhor uma modalidade na qual vem crescendo bastante. Você colocar às 17 horas, a Mandinha trouxe pra gente aqui. Muito legal que fizeram na Arena Pernambuco, lotaram. Mas assim, pensem comigo, poderia lotar maior, uma lotação máxima, se o jogo fosse um horário melhor, que não desse conflito, encavalasse junto com o horário da Champions masculina, porque todo mundo ficaria somente com o futebol feminino. Então eu acho que tem que ter sim essa balança, pesar ali, ser até algo que seja nivelado, porque a nossa modalidade possa crescer cada vez mais gradativamente. Porque é injusto, assim, né? Se hoje a gente colocar na balança, a gente perde, com certeza. E por vários fatores, a gente nem pode colocar aqui, porque todos sabemos. Mas eu acho que a modalidade, para ser melhor fomentada, a CBF precisa enxergar com o melhor produto para que, então, possa ser vendido de uma forma até que seja melhor para todos os públicos. Total. E eu quero aproveitar, a gente já falou, 33 mil pessoas presentes. Até quando esse público é a realidade do futebol feminino ou não é, Amandinha? A gente está vendo cada vez mais, né? Eu falei Champions, falamos agora pensando já no nosso ciclo olímpico. O que você acredita de apoio numa torcida feminina em Paris? Você vê esse movimento? Você vê pessoas cobrando postagem? Você vê você que está ali no Planeta Futebol Feminino, na Gold? Como que está esse movimento de que vou fazer um movimento para acompanhar a seleção brasileira em loco? Olha, a questão de acompanhar a seleção brasileira em loco, eu acho que entra o ponto financeiro, né? Porque não é barato você ir para Paris para acompanhar a seleção brasileira em loco. Mas em termos de apoio, o futebol feminino tem uma torcida, tem uma galera que acompanha muito aqui no Brasil. Mas eu tô com a Ju, eu acho que a gente tem que saber tratar melhor o nosso produto, porque nós temos um potencial muito grande aqui no nosso país, só que a gente tem que saber endereçar melhor os recursos, e eu acho que nessa data FIFA já foi feito algo bem positivo, essa divulgação maciça dos ingressos, a gente viu muitos posts nas redes sociais, a gente viu as jogadoras engajando, então o público respondeu, não é que a seleção feminina não tem um público aqui, tem um público muito grande, a gente vê nas redes sociais, a galera engaja muito, a galera segue muito, mas
a gente precisa conseguir ter os meios corretos de apoiar o pessoal no estádio. Eu acho que nessa data FIFA foi um acerto. Eu espero que isso siga, pensando em seleção, para sequência, e que os nossos clubes também olhem isso, né? Para que a gente possa ter um público maior no campeonato nacional, possa tratar melhor o nosso produto, o campeonato brasileiro, porque a gente tem uma Copa vindo aí, né, Yara? A gente tem 2027 chegando aí, e nós temos um potencial. Exatamente, a gente tem uma chance de ouro para poder impulsionar a modalidade aqui no país. É isso. Ô, Ju, e quando a gente fala, né, de uma Copa do Mundo batendo na porta e a gente tem uma Olimpíada, o que dá desse ciclo das meninas que estão aí em Olimpíada? Porque se a Marta não vai, Cristiane também ali, a gente tem atletas de mais experiência na seleção brasileira. O que dá para aproveitar desse todo? Eu acho que o aproveito, né, desse tudo, Yara, como você bem trouxe, vai ser muito relevante para todo esse laboratório que o Arthur Elias vem fazendo, né? Porque ele vem chamando atletas que vêm bem nos seus clubes. A gente tem uma base muito legal que vem crescendo, né? Então, tem jogadoras aí de idade de 17, 18, 19, né? São muito jovens ainda. A Aline Gomes, né, da Ferroviária, tem inúmeras jogadoras. Tem a Dudinha do São Paulo. Então, jogadoras jovens, a própria Iaiá, né, que fez uma partidaça ontem, a Duda, que vão sim gabaritando cada vez mais até 2027, para que sim, como a Amanda trouxe pra gente, a Amandinha, para que seja fomentado de uma forma esplana. O que mais me deixa feliz é que o Arthur Elias, ele é um treinador que ele vive a modalidade de uma forma que não enxerga como um injusto. Ele, olha, não vou chamar essa jogadora aqui porque eu acho que não é legal, porque ela tá em fim de ciclo. Ele já demonstrou que ele chamou a Cristiane, que poderia ter jogado na última Copa, e ele chamou agora. Então eu acredito que vai ser muito legal. Mas ele chama a Cris, vou te interromper. Ele chama a Cris para suprir uma necessidade que era dele, ou ele chama a Cris para trazer o público para ele? Boa, muito boa pergunta e difícil, né, Yari? Polêmica. Eu acredito que as duas coisas. Olha você me colocando, né, na corda bamba. Eu acredito que as duas coisas. Aqui, ó, nosso diretor falou aqui, ó, não tem que ter medo de colocar na fogueira, não. Aqui é um programa opinativo. Tô brincando, Ju, vamos lá. Boa. Não, a parceria aqui é essa. Não, a pergunta é maravilhosa, porque nem é para ficar muretando. Eu acredito que, sim, é relevante nesses dois parâmetros. Foi até uma resposta, sim, nessa última Copa do Mundo, que a Cris estava em alto nível, sim, jogando muita bola com a camisa do Santos. E o segundo parâmetro é que ela chegou no Flamengo e vem dando resposta também. É uma centroavante que ainda tem o que queimar, tem gás para queimar, e é isso que ele demonstrou, porque ele não fica muretando, né? Ele falou, eu vou chamar jogadoras que estejam jogando em alto nível. E aí ele colocou a Cris. Então eu acredito que até a Copa do Mundo em 2027 ele vai manter o mesmo parâmetro, o mesmo ímpeto de chamar atletas que estejam em alto nível, e essas meninas agora têm que aproveitar bastante. Como é que tá a nossa enquete, produção? Vamos acompanhando e atualizando. E eu já vou jogar para as meninas. A Marta, ela vem para ser titular ou não, Amandinha? Olha, para mim, a Marta vem para ser reserva na Olimpíada de Paris. Eu acho que o Arthur conseguiu alguns encaixes interessantes dessa equipe ali na Copa Ouro, né? Na Copa Ouro, no início do ano, o time veio em evolução. Eu vejo a questão sem a bola, Yara e Ju, como muito importante no nosso time, porque que a gente tem que observar que o grupo da Olimpíada vai ser um grupo muito difícil. O Brasil tem Nigéria, Japão e Espanha nessa ordem. Especialmente os jogos contra Japão e Espanha serão contra equipes que vão nos pressionar muito, que vão nos oferecer um risco alto na defesa. Então, a parte coletiva vai ser muito importante. E eu não sei se a Marta vai conseguir, durante 90 minutos, ter a intensidade necessária sem a bola para que quando o Brasil chegue no ataque, ela possa decidir.
Então eu acho que o melhor encaixe para ela seja entrando no decorrer do jogo, para que a gente possa ter uma jogadora decisiva, ao menos que por alguns minutos, naquele momento final ali das partidas, talvez 30, 40 minutos finais, para que ela possa nos ajudar. Sim, eu me lembro agora na Copa, que no jogo antes, né, da eliminação, quem concede a entrevista coletiva e vai, né, juntamente com a Pia, é a Marta, apesar de não estar sendo titular durante todo o campeonato. Até quando também, Ju, a liderança é importante num campeonato como esse? Porque eu vejo que quando você coloca numa lista a Marta, que talvez seja a maior jogadora do futebol mundial, até quando pesa para quando se tem um Brasil com mudanças aí numa lista? Até quando? É a Marta em campo ou a Marta do que ela significa como lenda no futebol? Realmente é muito bem ponderado, né? Até pegando o que a Mandinha disse, eu acho que ela é sim para ser reserva nesse momento nas Olimpíadas. E o que você traz, Yara, eu vejo que o significado da Marta vai ser assim algo para sempre dentro do nosso futebol feminino, da nossa seleção brasileira. Mas algo como a Mandinha trouxe pra gente, sem a bola, né? Se a gente falar de campo e bola, taticamente, eu acho que essa intensidade pouco ela vai agregar, né? E até devido ao condicionamento físico. Então eu acredito que ela entrar durante os 90 minutos vai ser muito interessante. Eu acredito que o Arthur Elias possa fazer isso, porque a Amanda trouxe aqui para nós. A gente vai pegar ali Japão, Nigéria, são assim, seleções difíceis, vão exigir muito da nossa defesa. Então vai ter que ser uma seleção muito mais coletiva, muito mais compacta, né? Então, acredito que nesse quesito intensidade, a Marta vai ficar mais ligada nas Olimpíadas no ato de significativo, né? De liderança, de entrar. Ela vai ser uma líder sempre no banco, uma líder dentro do elenco, uma líder dentro de campo, mas se tratando de campo e bola, eu acho que ela vai entrar mesmo no decorrer desses 90 minutos, porque a gente vive uma reformulação da seleção brasileira, né, Yara? Como você bem trouxe. É uma reformulação. São muitas jogadoras que vêm sendo reveladas e precisam sim jogar e ter essa Marta como referência e uma líder dentro do elenco. E rapidinho, Yara, Ju, só um 18 ponto. jogadoras, vou jogar para você, Amandinha, 18 jogadoras aí, você conclui o que você fala. Como é que a gente faz essa lista e esse filtro? Só um ponto sobre a Marta, acompanhando bastante a NWSL nesses últimos anos, agora lá no canal Gold, ela é uma jogadora muito engajada dentro de campo. A Marta, em momento algum, ela larga o jogo, ela busca contribuir realmente para a equipe, mas aí a gente está falando de uma Olimpíada, é um outro nível de enfrentamento, né? Então acho que a gente tem que tentar tirar o melhor dela para a equipe. E aí eu acho que vindo do banco é onde a gente vai ter a melhor Marta. E em relação a essa lista, é um mistério, é uma lista muito complicada de fazer, porque são poucas jogadoras, são apenas 16 de linha, né? O Arthur Elias, no Planeta Futebol Feminino, a gente fez uma entrevista exclusiva com ele na última semana e a gente pediu para ele falar de 0 a 10. A gente colocou ele nas cordas. Pedimos para ele falar de 0 a 10 como é que tá essa lista dele. Ele falou entre 7 e 8 a definição da lista. Pra falar a verdade, eu acho que essa lista tá muito perto de 10. Eu acho que essa lista tá no 9, 9,5. Eu vejo uma lista bastante encaminhada, só que a gente tem algumas jogadoras lesionadas, especialmente ali no meio campo, que é onde eu acho que tá a dúvida principal. Angelina e Ari Borges, que são dois nomes importantes. A Luana, infelizmente, não vai estar disponível, tá recuperando, né? Do linfoma de Hodgkin, se Deus quiser vai vencer essa batalha. Então, Yara, eu acredito que essa lista dele, eu vejo a Marta em Paris, eu acho que a Cristiane irá para Paris, mas eu acho que ele tem uma dúvida, se ele leva mais uma atacante, Ludmilla, Debinha, fora ali de Bia Zanerato, Adriana, Portilho, Nunes, que eu já acho que estão no grupo, se ele vai levar 4 meio-campistas
e como ele vai encaixar a Thaís Ferreira, porque ela tá jogando muito bem e tem sido uma jogadora de confiança dele na defesa. Então eu acho que as dúvidas do Arthur, elas passam mais ou menos por aí. E na defesa, Ju, a gente falou de uma Lauren, né? A gente até queria trazer ela aqui no programa, a gente não conseguiu ter a liberação, mas eu não desisto nunca, sou brasileira. Essa linha defensiva também, né? Pensando que a gente tinha a Lele até então como goleira titular, a Lele lesionada. A gente teve a Lauren na última Copa do Mundo, não está nessa convocação. Onde estão as dúvidas ali? A gente vê uma defesa com grandes nomes, né? Então, eu acho que as dúvidas do Arthur Elias, eu acho que a Rafa ali é incontestável, né? Então, a Rafa que já vem até mesmo de uma continuidade com a camisa amarelinha. Então, acredito que é incontestável estar nessa lista. A dúvida ali, então, a Lauren, ela tem muita personalidade além do talento. Além, a gente sabe muito bem o talento que ela tem. E agora, até pensando numas Olimpíadas, você tem a Tarciane, né? Então, a Tarci, que fez também grandes aparições aí com a camisa do Corinthians, teve essa última transação dela milionária. A Tarciane, que tem, assim, um talento excepcional. Então, você tem zagueiras que tá graduando, né? Zagueiras promissoras, zagueiras jovens. Então, acho que o detalhe tá aí. E você tem uma volta da Érica também. Acredito que a Érica, assim, ela passou por um período muito ruim, né? De lesão, sabático, infelizmente. Agora voltou a atuar com a camisa do Timão. Mas a Érica tem uma qualidade, assim, também maravilhosa. E também é uma zagueira de confiança do Arthur Elias. Mas vale a gente destacar aqui. Ele não é tão conservador em chamar suas atletas de confiança. Porque ele gosta de trabalhar com o atleta do momento. Com quem está jogando bem. A Thaís, como bem a Mandinha trouxe para nós, ela está jogando um absurdo. Então, para mim, ainda vejo ela ali também, nesse plantel. Mas a questão ali vai ser, a Lauren tem a questão da Tarci também, né? Então, eu acho que a Lauren... Oi, não, pode falar. Diga, eu acho que é uma salada de fruta que ele tem na cabeça ali, que ele precisa fazer definições, mas eu acho que por mais que a gente não tenha certeza, chega um momento na vida do treinador, né, que você tá, sei lá, a gente tá pensando no julho aqui, nós já pisamos em junho, né, que você tem que, eu não sei o que vai dar ou o que vai ali, mas eu não posso ficar em cima do muro, eu preciso ter algum tipo de posicionamento. Mesmo porque a gente fala do grupo do Brasil, sei lá, depois do que aconteceu numa Copa do Mundo, a gente precisa passar nessa primeira fase. Então não existe mais perdão se der algum problema ali. Amandinha, é uma faca ali, mas não tá na hora já do Arthur ter isso muito certo na cabeça dele, de que 100% do apoio a gente nunca vai ter, e já fazer escolhas, assim, terminou o jogo contra a Jamaica em Salvador, segundo amistoso, eu já tenho que ter ali na mão, por mais que eu não revele pra imprensa, por mais que eu fale que é 80, 70, não sei o que seja, mas assim, eu preciso ter isso muito bem definido, até pra eu chegar lá na jogadora, calma, faça seu futebol aí, pra até dar aquela tranquilidade, porque a ansiedade em relação à seleção feminina é tremenda. Então eu acho que a primeira coisa que o Arthur tem que ter é o elenco ali na mão dele, para ele falar, agora eu tenho a confiança. O futebol a gente vai fazer acontecer, né? Por tudo que já tem. Porque o que eu senti muito da Pia foi essa falta de que eu, pelo menos, achava que as meninas estavam fechadas com a Pia, que estava tudo bem, e quando aconteceu o negócio, a eliminação, a gente viu que não era bem assim. Que não estava todo mundo no grupo tão alinhado da mesma forma, falando a mesma letra. Eu tô com você, Yara. E assim, em relação ao ciclo anterior, eu até acho que no momento da convocação, quando a gente teve ali algumas surpresas na convocação, talvez ali a confiança tenha quebrado um pouco, né, a questão do grupo. E aí respingou na Copa do Mundo. O Arthur Elias, a estratégia que ele está adotando nesse início de trabalho é tentar ampliar o leque de avaliações dele. É uma opção dele. E como ele está testando muita gente, acaba que a parte coletiva, a parte do time, tá ficando um pouco aqui de lado porque ele tá testando. Então não tá conseguindo ter uma sequência nas escalações. É uma escolha dele. E aí a gente chega nesse momento com algumas dúvidas naturais, mas eu também acho que ele deve decidir, ele precisa cravar esse
bater esse martelo, mas eu acho que na cabeça dele tá muito decidido, pra falar a verdade. Eu acho que ele só tá esperando mesmo a questão ali do meio-campo, ver a condição física das jogadoras. A zaga, por exemplo, Tarciane, Antônia e Rafaele, pra mim, estão em Paris. Tamires e Yasmin estão em Paris. E a Thaís deveria estar. E aí é encontrar o lugar para Thaís, até pelo que a gente tá vendo de 2024. A Lauren, eu acho que ela vinha sendo muito utilizada no início da era Arthur, os jogos de 2023, o inicinho da Copa Ouro, mas eu acho que ela perdeu espaço. E o fato de ter ficado de fora dessa última convocação não é um sinal positivo para ela, pensando em 18 jogadoras, né? Então eu acho que a lista tá bem encaminhada, acho que na cabeça dele ele já tem essa definição, só faltando ali talvez 1 ou 2 nomes por causa dessa questão das lesões do meio campo e talvez uma vaguinha ali no ataque.